que a gente pode ir começando. Aí, pessoal, ó, deixa eu só aceitar aqui que pedido para entrar aqui. Bernadette. Ok. Certo, então vamos começar o nosso estudo do livro Missionário da Luz, capítulo 8. Então, nós convidamos para o exórdio Adriana, que vai fazer a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida. O capítulo de hoje proposto é o capítulo 19, intitulado como Na Propaganda. Antes disso, a mensagem da agenda proposta pela Adriana está na data de 16 de fevereiro. É uma mensagem extraída de Emmanuel, do livro Fonte Viva, capítulo 82. A mensagem é: a natureza é um laboratório divino. Ok, Adriana, então pode ficar à vontade de fazer a leitura. Meu cachorro latindo. Tá atrapalhando? Não, acho que ele vai parar. Então, vamos lá. Está na página 53, capítulo 19, na propaganda. É o seguinte epígrafe. E dir-vos-ão, ele aqui, ou ele ali, não vades, nem os sigais. Esse Jesus está em Lucas, capítulo 17, versículo 23. As exortações do mestre aos discípulos são muito precisas para provocar qualquer incerteza ou indecisão. Quando tantas expressões sectárias requisitam Cristo para os seus desmandos intelectuais, é justo que os aprendizes novos, na luz do Consolador, meditem a elevada significação deste versículo de Lucas. Na propaganda genuinamente cristã, não basta dizer onde está o Senhor. Indispensável é mostrá-lo na própria exemplificação. Muitos percorrem templos e altares procurando Jesus. Mudar de crença religiosa pode ser modificação de caminho, mas pode ser também continuidade de perturbação. Torna-se necessário encontrar o Cristo no santuário interior. Cristianizar a vida não é imprimir-lhe novas feições exteriores, é reformá-la para o bem no âmbito particular. Os que afirmam apenas na forma verbal que o mestre se encontra aqui ou ali, arcam com profundas responsabilidades. A preocupação de proselitismo é sempre perigosa para os que se seduzem com as belezas sonoras da palavra sem exemplos edificantes. O discípulo sincero sabe que dizer é fácil, mas que é difícil revelar os propósitos do Senhor na existência própria. É imprescindível fazer o bem antes de ensiná-lo a outrem, porque Jesus recomendou ninguém seguisse os pregoeiros que somente dissesse onde se poderia encontrar o Filho de Deus. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Adriana, pela leitura do exórdio. Nós convidamos, então, a Liana para poder fazer... Deixa eu só, Liana, só aceitar aqui. Aceitar aqui. Tá. Vamos começar? Só um minutinho. O que o... Tá entrando aqui o novo participante. Tá, eu aceitei aqui, ele está entrando. Ah, entrou. Então, Dagoberto está a primeira vez que ele está entrando. Seja bem-vindo, viu, Dagoberto? A gente está começando agora o estudo, nós fizemos a leitura do exórdio, vamos fazer a prece inicial, e depois da prece inicial, nós iniciaremos o estudo do capítulo 8, continuação do capítulo 8 do livro Missionário da Luz. Então, nós convidamos a Liana para poder fazer a prece de início. Convidamos aqueles que desejarem fechar os olhos.
e buscar dentro de si todos os sentimentos positivos que podem nos levar à presença do nosso Pai. Nosso coração é levado aos céus. Peçamos, Pai, mais uma vez nos encontramos aqui diante de Ti e diante do nosso irmão maior, Jesus Cristo, para buscar os ensinamentos que foram trazidos e ainda permanecem entre nós. Que saibamos ouvir as Tuas palavras e transformá-las em atitudes, mostrando a Tua presença dentro de nós, muito mais através de nossas ações do que nossas palavras. Nos coloquemos sempre diante de Ti, Mestre, com a nossa fé raciocinada, buscando em cada ensinamento, em cada palavra de edificação, a Tua presença, o Teu amor e a caridade que devemos impregnar as nossas ações diante dos nossos irmãos. Que façamos de nosso estudo de hoje mais um degrau a subirmos em Tua direção, levando dentro de nós, em toda a humanidade, uma lição de amor, sempre nos ensinados. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Liana, pela prece de início. Então, nós vamos recomeçar, então, né, o nosso estudo do livro Missionários da Luz. Então, estamos aqui no capítulo 8, o capítulo 8, que é intitulado No Plano dos Sonhos, né? Então, lembrando aqui que o livro Missionários da Luz é André Luiz sendo tutelado por Alexandre, né? O Alexandre é o mentor desse livro, que é um instrutor, né? Com o objetivo de mostrar para André Luiz como que ele pode ser aplicado nas tarefas de auxílio na Terra, né? E aí, Alexandre está conversando com André Luiz, mostrando para André Luiz, né, como que ele processa esse auxílio do mundo espiritual aos encarnados. Então, deixa eu aceitar aqui que está entrando aqui o Márcio. Ok? Aos encarnados. Então, nós paramos no meu livro aqui, é a página 87, mas o subitem é 8.3, o capítulo é 8 e o subitem é 8.3. Começa, Alexandre pensou um momento e considerou. Todo mundo se encontrou? Ok? Certo. Então, vamos lá. Então, Alexandre pensou um momento e considerou. Por quê? Porque ele está conversando com André Luiz, dando as explicações para André Luiz, né? E André Luiz indaga para Alexandre, né? E os irmãos que comparecem? Indaguei curioso, né? André Luiz indaga curioso. Conserva a recordação integral dos serviços partilhados? O que está acontecendo, né? Então, Alexandre vai dar uma palestra de instrução para os irmãos encarnados. E como Alexandre está em espírito, né? E como que ele vai dar essa palestra? Então, durante o sono, alguns irmãos encarnados, ao adormecerem, eles são, então, resgatados durante o sono para serem conduzidos para essa palestra de Alexandre. E aí, André Luiz está perguntando, mas esses irmãos, eles vão lembrar disso, né? Quando acordarem, né? E aí começa, né? Alexandre pensou um momento e responde, né? Mais tarde, a experiência mostrará a você como é reduzida a capacidade sensorial. O homem eterno
guarda a lembrança completa e conservará consigo todos os ensinamentos, intensificando e valorizando-os de acordo com o estado evolutivo que lhe é próprio. Então, aqui a gente dá uma parada para a gente poder conversar a respeito, né? Então, eu peguei essa frase, né, de Alexandre falando para André Luiz, os aprendizes, o homem eterno conservará consigo todos os ensinamentos, intensificando e valorizando-os, né? Então, algumas pessoas, né, têm dúvidas, por exemplo, o que eu aprendo aqui? Eu carrego para a erradicidade, né? A erradicidade é aquele momento pós-desencarne, né? Que a vida fica na espiritualidade, né? Então, o aprendizado, ele é acumulativo, né? O espírito registra e acumula todo o conhecimento. Por isso que Alexandre fala, né? Que o homem eterno, ou seja, o espírito, né? O homem eterno é o espírito, né? Ele conservará consigo todos os ensinamentos. E mais, ele vai intensificar e vai valorizar ainda mais, né? Na erradicidade. Ele vê a importância. Intensifica como? Porque ele estuda mais ainda, né? No plano errático, né? No plano espiritual. E aí, eu convido a todos a gente fazer uma revisão da terceira parte do Livro dos Espíritos. Uma revisão da terceira parte do Livro dos Espíritos. Então, nós lembramos que o Livro dos Espíritos ele é dividido em 4 partes. A primeira parte são as causas primárias ou causas básicas, né? Falando sobre Deus, as coisas básicas. Depois evolui, então, para entendermos o mundo espiritual. Então, por isso que fala a segunda parte é o mundo dos espíritos, do Livro dos Espíritos. E a terceira parte é a parte das leis divinas. E Kardec, para nós melhor entendermos as leis divinas, ele resume a lei divina em 10 leis morais, que é o resumo da lei divina. E das leis morais, né? Aí a gente faz uma passagem relembrando quais são as leis morais, né? Então vamos lá. Então no livro terceiro, no Livro dos Espíritos, está a lei divina, que fala que é a questão 614, né? Responde Kardec, né? Os espíritos para Kardec, que a lei divina é a lei de Deus. É a única responsável pela felicidade do homem, e o homem só é infeliz quando dela se afasta. Então ele fala o que é essa lei que rege o universo inteiro, né? Que é a lei divina, que é a lei que rege para a felicidade. Tudo que é contrário a isso afasta o homem da felicidade. E os espíritos mostram para Kardec que a lei divina ela pode ser resumida em 10 leis morais. Por que leis morais? Porque lei é aquilo que te leva a um bom comportamento. E moral, o livro do Evangelho segundo o Espiritismo fala que a parte moral é aquela que te faz ser uma pessoa melhor. Então, as leis divinas, elas servem para te fazer melhor, para você evoluir no processo. Então, por isso que é chamado de 10 leis morais. São leis que te melhoram. A moral é aquilo que te faz ser melhor. Então, a primeira lei é a lei da adoração, mostrando a nossa necessidade de elevarmos o pensamento a Deus, porque a adoração é elevar o pensamento a Deus. A segunda lei é a lei do trabalho. Por quê? Porque não existe só você elevar o pensamento a Deus. Tem que elevar o pensamento a Deus e aplicá-lo ao bem, né? Desenvolvê-lo aqui na Terra. Então, é a lei divina, a primeira lei, lei da adoração, a segunda lei do trabalho. A lei do trabalho é tudo aquilo que te que te coloca no caminho de fazer bem para o próximo. Isso que é o trabalho, o conceito de trabalho da doutrina espírita. E isso você tem que fazer repetidas vezes. Ou seja, tem que reproduzir as belas ações.
Por isso que a lei da reprodução é a terceira lei. E uma vez que você eleva o pensamento a Deus, que você transforma isso em trabalho, você reproduz isso, você tem que conservar essa boa ação. Por isso que você tem a lei da reprodução como 3 e a quarta é a lei da conservação. Veja que é tudo engatilhando, né? Conservando, você tem que se melhorar também. Para você se melhorar, você tem que destruir o antigo, né? O velho homem, para produzir um homem novo. Então, por isso que a quinta lei é a lei da destruição. Você tem que destruir tudo aquilo que te faz mal, tudo aquilo que te agride, né? É a destruição para a reconstrução, né? Então, a sexta lei a quinta lei é a lei da destruição. Destruindo as coisas ruins para sermos melhores, nós conseguimos, então, desenvolver o bem. Mas eu só posso desenvolver o bem junto com o outro, né? Não tem jeito de eu fazer o bem só para mim, porque o bem que eu faço é para o próximo. O trabalho é fazer o bem para o próximo. Então, nós temos a necessidade de estar com o próximo para poder ser melhor. Por isso que a sexta lei é a lei da sociedade. Está vendo o progresso? É a lei da sociedade, a necessidade de fazer o bem, tem que estar junto. Então, a lei da sociedade. Quando nós aplicamos isso tudo para o próximo, né? Aqueles que convivemos, né? Desenvolvendo a lei da sociedade, nós entramos no progresso espiritual. Por isso que a sétima é a lei do progresso. Então, eu me permito, por enquanto, parar aqui na sétima lei e para a gente interpretar melhor o homem eterno conservará consigo todos os ensinamentos, além de conservar, ele vai intensificar e vai valorizar, eu convido a gente a recapitular a lei da conservação. A lei da conservação. Né? Então, o capítulo 5 da terceira parte do Livro dos Espíritos é chamado de Lei da Conservação. E aí é interessante que tem uma questão sobre o item instinto da conservação, onde Kardec, na questão 702, pergunta para os espíritos: é lei da natureza o instinto da conservação? Ou seja, aquele instinto de se conservar, é lei da natureza? É uma lei divina? Os espíritos dizem, sem dúvida, todos os seres vivos o possuem, ou seja, esse instinto da conservação, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Nos é puramente maquinal, em outros é raciocínio, né? Então, uns é instinto, no outro é raciocínio, que é a lei da conservação, o instinto da conservação. Então, veja bem, quando Alexandre fala que o homem eterno conservará consigo todos os ensinamentos adquiridos, é a lei da conservação, né? Porque o que é bom para o homem é lei da natureza, lei divina, que aquilo se conserve, né? Por isso que o progresso do espírito, a evolução do espírito é sempre progressiva e nunca retrógrada, né? É uma lei. A evolução espiritual é progressiva, nunca retrógrada. O espírito nunca retrocede. Se você avançou até um ponto, você não retrocede. O máximo que pode acontecer é você ficar estacionado. Mas retroceder não. Por quê? Lei da conservação. Aquilo que você adquiriu, que é essencial para o espírito, não as coisas supérfluas, mas o que é essencial para o espírito, nós nos conservamos. Está dentro da questão 702, capítulo 5, Lei da Conservação. Mas a próxima questão desse capítulo 5, a questão 703, Kardec pergunta: com que fim outorgou Deus, ou seja, impôs Deus a todos os seres vivos o instinto da conservação? Para quê, né, que Deus fez o instinto da conservação como uma lei natural? Os espíritos respondem: porque todos têm que concorrer para o cumprimento dos desígnios da providência. Por isso foi que Deus lhes deu a necessidade de viver. Acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres.
eles o sentem instintivamente, sem disso se aperceber. Então, a lei da conservação, né? A vida é uma dádiva de Deus para quê? Para o nosso melhoramento. É nesse momento que nós conseguimos acumular conhecimentos e fazê-lo na prática para o bem do próximo. Isso é importante, né? Porque não existe doutrina espírita sem entendimento desse conceito de trabalho, né? Porque o trabalho é aquilo que nós pegamos do que nós conseguimos adquirir e aprender e aplicamos aquilo para o bem da humanidade, para o bem do próximo, para o bem daquele que não convive comigo, para aquele que passa por mim, no meu caminho, né? Então, o homem eterno conservará consigo todos os ensinamentos. Lei da conservação para o progresso humano. Pergunto se há alguma dúvida e se tem algum comentário nessa lei da conservação. Não? Tá, então podemos continuar. Então, podemos continuar. Então, vamos lá. Então, continua Alexandre falando para André Luiz. O homem físico, ou seja, né, o homem encarnado, entretanto, escravo de limitações necessárias, não pode ir tão longe. O cérebro de carne, pelas injunções de luta a que o espírito foi chamado a viver, é aparelho de potencial reduzido, dependendo muito da iluminação do seu detetor, no que se refere à fixação de determinadas bênçãos divinas. Então, a gente, né, estudando o cérebro, né, a gente fica encantado com essa maravilha dessa máquina, né, do cérebro, né? E aqui, por outro lado, os espíritos dizem que essa é uma máquina simples, né? Uma máquina simples, visto a beleza do espírito, né? A imensidade da beleza do espírito, né? E aí, Alexandre continua conversando com André Luiz. Desse modo, André, o arquivo de semelhantes reminiscências, ou seja, o arquivo das lembranças, no livro temporário das células cerebrais, é muito diferente nos discípulos entre si, variando de alma para alma. Ou seja, aquele arquivo que o nosso cérebro consegue acessar das lembranças é muito reduzido. Por quê? Porque o nosso arcabouço é muito simples frente à imensidade do espírito, né? Do que o espírito traz consigo nas suas N encarnações. Então, a simplicidade desse cérebro não consegue absorver tudo, né? Então, por isso que as lembranças, né, são poucas que nós conseguimos trazê-las. Entretanto, aí continua Alexandre dizer, cabe-me acrescentar que na memória de todos os irmãos de boa vontade, então, na memória de todos os irmãos de boa vontade. Então, o que seriam isso, os irmãos de boa vontade? São aquelas pessoas que estão no caminho do bem, que estão se preocupando no aprimoramento espiritual. Isso é boa vontade, né? É a preocupação com o aprimoramento espiritual. Então, ele diz que na memória desses irmãos de boa vontade permanecerá, de qualquer modo, o benefício. Então, ele está, por quê? Voltando, né? André Luiz perguntou para Alexandre, nessa reunião que você vai fazer com os encarnados, quando eles dormirem e se trazerem em espírito para cá, eles vão lembrar? Aí Alexandre está falando, depende. Depende, porque isso varia de um para um. Mas, naqueles irmãos que têm boa vontade, ou seja, que quer aplicar o bem, o benefício do aprendizado que Alexandre vai transmitir permanece. Pode não permanecer a lembrança exata, mas o benefício da instrução vai permanecer. E ele fala, ainda mesmo que eles, no período de vigília, não consigam positivar a origem. Ou seja, eles têm uma vaga lembrança, mas não relacionam a origem.
né? De onde está vindo aquele conhecimento, aquela informação, e que muitas das vezes a gente interpreta como intuição, né? A gente é convidado ao plano espiritual durante a noite, tem uma palestra e a gente volta para o sono, acorda. No outro dia, daquilo tudo, a gente tem um flash durante o dia, uma coisa boa na cabeça, direcionando para um determinado lado. A gente, nossa, tive uma intuição tão bacana. Não, foi o benefício que você está trazendo do que você teve à noite na sua instrução espiritual. Aí continua Alexandre. As aulas, no teor daquela que você assistirá nesta noite, estão falando com o André Luiz, porque o André Luiz também vai participar dessa aula, né? Então, estou falando que essas aulas são mensageiras de inexprimíveis utilidades práticas, né? Então, é o que o homem, o que os encarnados vão precisar durante o dia a dia para se melhorar, né? Para progredir espiritualmente. E aí ele continua. Despertando na crosta, depois delas, ou seja, quando os aprendizes acordarem depois da instrução, os aprendizes experimentam alívio, repouso, esperança, a par da aquisição de novos valores educativos, né? Então, aqui eu convido a gente refletir um pouquinho nessa mensagem de André Luiz, né? Que os aprendizes experimentam alívio, repouso e esperança, a par da aquisição de novos valores educativos, né? Então, Evangelho segundo o Espiritismo, Espírito de verdade, falando para nós. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Espíritos, instruí-vos, eis o segundo ensinamento. Por quê? A instrução é a busca pelo conhecimento, né? É a busca para o aperfeiçoamento espiritual. Por isso que ele diz que quando nós estamos nesse caminho, né, de busca de aperfeiçoamento, de novos conhecimentos, né, nós, como aprendizes, experimentamos alívio, repouso e esperança devido à aquisição desses novos conhecimentos. Não é assim quando a gente, né, o nosso encontro, né, a gente trocando ideias, e lembro, né, volto a lembrar, que o nosso encontro não é um monólogo, né? O nosso encontro é uma conversa em que todos, né, vêm aqui e trocam ideias, colocam suas dúvidas, colocam seus comentários, para que o nosso aprendizado seja rico. Então, é preciso a participação de todos, né? Então, diz Alexandre, quando nós estamos imbuídos, né, em um estudo, nós abrimos o nosso espírito à aproximação dos irmãos espirituais que nos assessoram, que nos apoiam, né, nos trazendo conhecimentos. Muitas das vezes, a maioria das vezes, os conhecimentos são trazidos através de dúvidas, viu? Por isso que não pode deixar dúvida quietinha. Então, conversando a respeito de determinado assunto, uma duvidazinha é aquilo que o irmão espiritual que está do lado aí está te proporcionando para poder você aprender a respeito, né, do assunto que está debatido. Então, os aprendizes experimentam esse alívio e esperança na aquisição dos valores educativos, né? E aí, nós voltamos, então, ao Livro dos Espíritos, na terceira parte do Livro dos Espíritos, que é a lei divina. Nós vimos que a lei divina, segundo os Espíritos, é resumida para o nosso entendimento em 10 leis morais. E que a sétima lei moral, nós vimos, é a lei do progresso. E a sexta é a lei da sociedade. Por que a lei da sociedade está antes do progresso, né? Porque nós só progredimos se nós chegamos a viver bem em sociedade, um com o outro. Não existe progresso sem sociedade. Não existe progresso espiritual sem estarmos nos relacionando.
Por isso que é tão importante o estudo dos nossos encontros nas quartas-feiras, né? Porque é uma forma de nós estarmos juntos, debatendo e aprendendo. Isso é sociedade, né? Isso é nós estarmos juntos, né? Para podermos nos melhorar. Sociedade é isso. É o acasalamento de ações, né? De convivências, para que nós possamos nos melhorar. Isso é sociedade. Então, fazendo a lei da sociedade, nós entramos na lei do progresso. Então, a sétima lei é a lei do progresso. E, interpretando isso, que quando nós adquirimos conhecimentos, né, nós experimentamos alívio, repouso e esperança, nós lembramos da lei do progresso, da questão 779, onde Kardec pergunta para os espíritos, né? O início da lei do progresso, as primeiras perguntas da lei do progresso, Kardec fala, a força para progredir, áurea o homem em si mesmo ou o progresso é apenas um fruto de ensinamento? Então, Kardec está perguntando para os espíritos assim, a força para eu progredir, eu retiro dentro de mim mesmo ou o progresso é apenas um fruto de um ensinamento? Você me ensina, eu progredo. Aí os espíritos respondem, o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente. Então, vamos entender o que é isso. O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente. Porque a lei do progresso é uma lei divina, natural. O progresso ele é natural. Quer queira, quer não, nós evoluiremos. Pode demorar muito ou pode ser abreviado esse processo evolutivo. Quanto mais demorado, maiores são as dores. Por quê? Porque é a dor que nos faz impelir para o movimento, né? Então, o homem se desenvolve por si mesmo. Ele tem essa tendência de desenvolvimento, progresso, porque é uma lei divina. Mas, continuam os espíritos, nem todos progridem simultaneamente do mesmo modo, que cada um tem seu grau evolutivo. Aí ele fala, dá-se então que os mais adiantados auxiliem o progresso dos outros por meio do contato social. Então, o contato social é que nos permite reunirmos cada um com seu patamar evolutivo para que nós juntos nós possamos evoluir em conjunto. Porque ir junto não é mais fácil do que ir sozinho? Muito mais, né? Muito mais. Experimenta fazer uma caminhada de 20 quilômetros sozinho. É pesado. Agora, experimenta fazer uma caminhada de 20 quilômetros com uma pessoa super alta astral do seu lado. Você anda 20 quilômetros, você nem percebe que você andou. Vai andar rindo, sorrindo, alegre. A pessoa... É a lei da sociedade, né? Caminhar, desenvolver junto é muito mais fácil. Por isso que é uma lei. A sociedade é uma lei, né? Então, se é uma lei, por isso que os espíritos falam, as pessoas possuem vários graus evolutivos e uma ajuda a outra no progresso, na evolução do espírito, né? Então, os aprendizes experimentam alívio, repouso e esperança por aquisição de novos valores educativos. Então, na lei do progresso, os espíritos mais adiantados, quem são? Alexandre, André Luiz, né? São os espíritos mais adiantados, que estão nos resgatando no momento do sono, para nos informar, nos intuir, nos esclarecer, para que nós, então, quando nós nos despertamos, a gente possa, pela aplicação própria, ou seja, lei do esforço, lei do merecimento, né, colocá-la aquelas instruções para o nosso crescimento pessoal, através do trabalho no bem. Pergunto se alguém tem algum comentário por enquanto. Não? Então vamos continuar. Vamos continuar. E aí, nesse parágrafo, né, quando fala
do aprimoramento através do estudo, eu quero também trazer, dentro da sétima lei do progresso, nós falamos da questão 779, né, perguntando sobre a força para progredir, mostrando que o homem tem, porque é uma lei natural, mas é necessário que trabalhemos juntos. E aí, na questão 780, na próxima questão, dentro da lei do progresso, Kardec pergunta para os espíritos: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Né? Então, é uma lei do progresso. Nós adquirimos conhecimento para que possamos interpretá-los e aplicá-los ao nosso processo evolutivo. A aquisição do conhecimento é o progresso intelectual. A aplicação desse conhecimento para o bem para o próximo, fazendo com isso nós nos tornemos pessoas melhores, esse é o progresso moral. Entenderam? Então, progresso intelectual, aquisição de conhecimento. Se eu não aplicar isso para o bem para o próximo, eu não vou ter o meu progresso, né, espiritual, porque o progresso espiritual é um somatório entre o progresso intelectual e o progresso moral, né? Então, por isso que Kardec pergunta: o progresso moral acompanha o progresso intelectual? E aí os espíritos respondem: primeira coisa, decorre deste. Ou seja, então, primeiro, nós temos que ter o progresso intelectual. Mas muito cuidado quando a gente fala: é preciso ter o progresso intelectual. Não significa que você tem que sentar nos bancos universitários. Não significa isso. Progresso intelectual é a sabedoria. A sabedoria. Cora Coralina, ela tem uma frase, né, que fala que o saber a gente aprende com os livros. A sabedoria nós aprendemos com a vida, né? Então, o progresso intelectual é essa sabedoria. É você aproveitar o que a vida está te ensinando para você se melhorar. E a vida ensina. A vida ensina. A gente pode não aproveitar nada do ensinamento, perder uma encarnação inteira sem aproveitar do ensinamento da vida. Mas a vida ensina. Mas, logicamente, né, a aquisição de outros conhecimentos, como os conhecimentos através de livros, né, os conhecimentos através de conversas com pessoas mais esclarecidas, né? E isso também faz um somatório para o nosso progresso intelectual, mas não necessariamente. Por isso que nós vemos muitos sábios, né? Por exemplo, Sócrates era o maior sábio da antiguidade grega, o maior sábio do século V ali, antes de Cristo. E Sócrates não tinha estudo nenhum, era filho de parteira. Ele andava de pé descalço e era o maior sábio. Por quê? Porque aprendia com a vida e absorvia todos os ensinamentos da vida. E a preocupação de Sócrates era do que ele absorvia e o que ele poderia verter para o próximo de conhecimento. Né? Tanto é que Sócrates ele foi condenado à morte porque foi condenado que está pervertendo os jovens. Por quê? Porque a missão dele era ensinar o jovem a pensar, raciocinar, refletir sobre a vida, né? E, né, a sociedade, entre aspas, da época não queria aquilo. Queria aquilo, né? Queria um domínio. Então, só para a gente lembrar, né, da sabedoria. A sabedoria, a vida ensina. Então, o progresso intelectual se adquire também com a vida. Agora, se você adquirir Sócrates, se ele adquirisse esse progresso intelectual todo com a vida e não aplicasse, ele não teria avanço moral nenhum. Não foi aquilo, foi isso que ele fez, né? Ele aplicou, ele ia, olha só como que ele aplicava. Ele ia para a praça pública para poder ensinar. E isso ele comprou uma rixa com os sofistas da época. O que eram os sofistas?
Sofistas eram todos aqueles que detinham conhecimento e cobravam para ensinar. Cobravam caro para ensinar os intelectuais da época, né? O que Sócrates fazia? Sócrates ia descalço na praça pública ensinar sem cobrar nada. E era o maior orador da Grécia. Ele era tão famoso na Grécia que os pais aristocráticos de um determinado jovem que foi fazer direito para poder ser político, porque a política, né, pedia isso, né? Então, esse jovem que fez direito e ia entrar para a política, ele precisava de saber orar, né, de falar em público. E os pais dele, aristocratas, ricos, e falam assim: meu filho, vai lá para a praça aprender com aquele que vai ensinar lá na praça, porque é o melhor orador da Grécia. E ele vai para a praça aprender com Sócrates. Esse jovem, então, foi chamado por Sócrates, por esse jovem ter um ombro largo, foi chamado de Platão. Por isso que ele tinha um ombro largo, né? Que foi o grande discípulo de Sócrates. Então, Sócrates, ele pegava o conhecimento e aplicava para o bem comum. É o progresso intelectual moldando ao progresso moral, fazer um bem para o próximo, né? Então, a lei do progresso, né? Na questão 780, os espíritos respondem se o progresso moral acompanha o progresso intelectual, né? Os espíritos respondem sim, o progresso moral decorre do progresso intelectual, mas nem sempre o segue imediatamente. Por quê? Porque muitos de nós absorvemos conhecimentos intelectuais e não aplicamos para o bem do próximo. Aí não decorre o avanço moral. Nem sempre decorre. E olha só, muitas das vezes, olha, encarnações, viu? Nós temos exemplos na história, né, de grandes intelectuais, grandes, que não fizeram coisa boa para a humanidade. Né? Então, por isso que os espíritos respondem: o progresso intelectual decorre do progresso moral, mas nem sempre o segue imediatamente, depende de quem está utilizando. Né? E é por isso que Alexandre está resgatando os encarnados para poder ensinar, para poder facilitar que eles empreguem todo aquele conhecimento que eles adquiriram para o bem do próximo, porque sem isso eles não conseguem se melhorar. Então veja a preocupação dos irmãos espirituais, né, com o nosso melhoramento, né? E aí Kardec desdobra essa pergunta 780. Aí Kardec desdobra para 780A. Ele fala o seguinte para os espíritos: então, como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Ou seja, como pode o progresso intelectual envolver o progresso moral? Né? Como que o progresso intelectual permite o desenvolvimento do progresso moral? Os espíritos respondem: fazendo compreensíveis o bem e o mal. Só com o progresso intelectual, a sabedoria da vida, nós conseguimos discernir o bem e o mal. Então, com esse discernimento do bem e do mal, nós entendemos, né, que o mal é a ausência do bem, né? O mal é a ausência do bem. E o bem o que é? É tudo aquilo que nós fazemos de bom para o próximo. Então, quando a gente começa a compreender isso, é sinal de que o progresso intelectual está te possibilitando ao seu avanço moral, né? Então, questões 779 e 780 da sétima lei, lei do progresso, da terceira parte do Livro dos Espíritos. Alguém tem algum comentário a fazer a respeito disso? Todo mundo quietinho? Tem gente dormindo aí na sala? Não, né? Não tem ninguém dormindo aí não, né? Então tá. Então vamos lá. Vamos continuar. Vamos continuar.
é certo que não podem, continua Alexandre explicar para André Luiz, né? É certo que não podem reviver os pormenores, ou seja, quem foi desdobrado durante o sono para essa instrução, eles não vão reviver depois que acorda, não vão relembrar os pormenores, ou seja, os detalhezinhos, mas guardarão a essência, sentindo-se revigorados, de inexplicável maneira para eles, não só a retomar a luta diária no corpo físico, mas também a beneficiar o próximo e combater com êxito as próprias imperfeições. Então, vamos lá. Então, esse conhecimento intelectual que os irmãos espirituais, através de Alexandre, estão passando para os encarnados nessa reunião que eles vão fazer, vai possibilitar o quê? Isso que a gente estava comentando. Os nossos irmãos encarnados pegar todo o conhecimento que eles têm e dar um direcionamento para o quê? Para eles beneficiarem o próximo com os conhecimentos que ele tem. Beneficiando o próximo, eles vão possibilitar o quê? Também combater com êxito as próprias imperfeições. Então, esse é o objetivo da doutrina espírita, gente. Esse resumo aqui que Alexandre está falando. Nós aprendemos com a vida, aprendendo com a vida, compreendermos que é lei divina a necessidade de ajudar o próximo, de contribuir com o meu conhecimento para a melhoria do próximo. Fazendo isso, eu olho para dentro de mim mesmo e começo a perceber que eu tenho muitas imperfeições que eu tenho que combater e para que eu possa ser melhor ainda para o próximo. Eu tenho que combater as minhas mazelas, né? Então, se nós relembrarmos, né, as leis divinas, são 10 leis. Começa na lei da adoração e termina, sabe aonde? Na lei da justiça, do amor e da caridade. Na lei da justiça, do amor e da caridade. São 10 leis. Então, elevando o pensamento a Deus, refletindo isso na aplicação do trabalho para o próximo, né? Reproduzindo as coisas boas que eu faço, conservando o bem dentro de mim, né? Destruindo as minhas imperfeições. Olha a lei da destruição. Combater com êxito as próprias imperfeições. Isso é a lei da destruição. Combater as imperfeições, nós temos que destruir as nossas imperfeições para que nós possamos melhor viver em sociedade, progredirmos e depois de aplicar isso tudo, termos condições de exercer a última lei, que é a lei da justiça, do amor e da caridade. Quando nós percorremos isso, o Espírito percorre isso e aplica todo esse processo sendo justo, amáveis e caridosos, que é a última lei, né? Última lei, nós estamos no caminho da perfeição moral. Por isso que o último capítulo do livro terceiro do Livro dos Espíritos, que são as leis divinas, o último capítulo é da perfeição moral. Eu só consigo entrar no caminho da perfeição moral se eu caminho as 10 leis, até a lei da sociedade, da justiça, do amor e da caridade. E dentro desse último capítulo da perfeição moral, eu só consigo me aperfeiçoar moralmente com o conhecimento de mim mesmo. Por isso que o conhecimento de mim mesmo é o último tópico do capítulo Perfeição Moral, dentro desse livro terceiro. Então, isso é a doutrina espírita, né? É compreender as leis, exercer essas leis divinas, para que nós possamos, então, sermos justos, amáveis e caridosos, nos melhorando para poder ser melhor para o próximo, né? E aí, quando ele diz, né, Alexandre,
com isso tudo, né, os encarnados vão possibilitar combater com êxito suas próprias imperfeições, nós voltamos aqui na questão 919, que está dentro das leis divinas. E está dentro de qual? Do capítulo 12, que é o último capítulo das leis divinas, da perfeição moral. Então, na questão 919, é a questão que nós conhecemos muito bem, né? Quando Kardec pergunta para os espíritos, quem responde é o Espírito Santo Agostinho. Então, Kardec pergunta: qual o meio mais prático e eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal, né? Então, isso é interessante, né? Tá, então eu tenho que me melhorar. Então, Kardec pergunta para o espírito, né? Qual que é o meio mais prático e eficaz que eu tenho para me melhorar e resistir à atração do mal? Porque se eu me melhoro, né? Se eu me aperfeiçoo, eu resisto à atração do mal. Por quê? Porque aquilo já não me atrai. Porque meu patamar é outro nível. Aquilo já não me encanta mais, né? Na verdade. É resistir ao encantamento do mal, né? E aí, Santo Agostinho utiliza quem? Sócrates. O ensinamento de Sócrates na resposta. Por isso que Santo Agostinho fala: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Né? Conhece-te a ti mesmo. Pergunta, alguém quer fazer algum comentário aí? Parece que teve algum barulhinho, não? Não, né? Tá. Então vamos lá. Então vamos continuar. E aí, nessa questão para Santo Agostinho, Kardec vai e desdobra e pergunta o seguinte, né? O Santo Agostinho vai falar: não, para você se melhorar, faz igual Sócrates falou, conhece-te a ti mesmo. Aí Kardec fala assim: não, eu conheço essa máxima, mas eu quero um meio eficaz, né? Então ele pergunta, ele fala para Santo Agostinho: conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer a si mesmo, né? A dificuldade está em nós nos conhecermos a nós mesmos. Então ele pergunta: qual que é o meio de conseguir, né? O melhor meio de conseguir nós nos conhecermos profundamente a nós mesmos e nos melhorarmos? Aí Santo Agostinho, naquela resposta que nosso célebre Santo Agostinho: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntara a mim mesmo se não faltara algum dever e se ninguém tinha nenhum motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que de mim precisava de reforma. Aí completa Santo Agostinho: aquele que de todas as noites evocasse todas as ações que praticou durante o dia e as inquirisse de si mesmo, o bem ou o mal que fizesse, rogando a Deus e a seu anjo guardião que o esclarecesse, grande força adquiria para se aperfeiçoar, porque crede, Deus o assistiria. Então, nesse combate às próprias imperfeições, que Alexandre está nos falando, né, é uma lei divina, que é a lei do progresso. Então, nós devemos pedir ajuda para o nosso anjo guardião. Santo Agostinho nos fala, para nós melhor nos conhecermos, ver o que nós temos para nos mudar. A gente pode e deve pedir a ajuda do nosso anjo da guarda, que é o nosso anjo guardião. E Santo Agostinho fala: se você fizer isso, Deus vai te ajudar através do seu anjo guardião. Então, utilize os espíritos protetores, né, para colocá-los no caminho correto, para te auxiliar no conhecimento de você mesmo, nos combates das mazelas de cada um, né? Alguém tem algum comentário para fazermos, para poder enriquecer o nosso estudo? Estou me deixando sozinho hoje, é? Então, vamos lá. Então, vamos continuar a falar. Então, vamos continuar. E aí, né, Alexandre continua a conversa com o André Luiz
é certo de combater as próprias imperfeições. Seus pensamentos tornam-se mais claros, os sentimentos mais elevados e as preces mais respeitosas e produtivas quando a gente está nesse caminho de ser uma pessoa melhor. Enriquecendo-se as observações e os trabalhos de cada dia. E aí André Luiz fala, né? É lastimável, disse André Luiz, valendo de pausa mais longa, que todos os membros do grupo não possam frequentar em massa instruções dessa natureza. Então, eu vou repetir. É lastimável que todos os membros do grupo não possam frequentar em massa nossas reuniões. Né? Não sou eu que estou falando, não. Quem está falando é André Luiz. Né? Então, pessoal, é o compromisso, né? É o compromisso que nós temos com esse aperfeiçoamento. Nós temos um grupo de estudo hoje, todas as quartas, 19h45 até 21h15, que a finalidade é essa, é nós estudarmos as entrelinhas dos autores espirituais, capturando as mensagens que eles jogam para nós nos melhorarmos, para nós sermos pessoas melhores. A finalidade da doutrina espírita é essa, né? Então, nós temos esse grupo para poder... Então, nós temos esse grupo de estudo para poder nos apoiar, né? Então, volto a frisar, né, a frase de André Luiz. É lastimável que todos os membros do grupo não possam frequentar em massa as reuniões, né? Então, assim, assiduidade nos encontros, né? O compromisso com o encontro espiritual, né? Os nossos encontros de quarta-feira é compromisso com a espiritualidade. Cada lar ali que está conectado no estudo, né? É um ponto de luz que a espiritualidade sabe que ela pode contar com aquele ponto de luz para esclarecimento dos espíritos ali naquela casa, né? Para iluminar aquele lar que se enche de luz através dos espíritos, né? Vou dar um exemplo da Bianca. A Bianca tem um compromisso no centro, mas quando ela pode, ela se conecta assim que ela chega, 10 minutinhos ali, mas é 10 minutos que ela participa, que ela acende a luzinha na casa dela ali, dessa reunião, e que os espíritos contam com isso. Ela sabe, ó, tem lá 10 minutinhos lá da Bianca lá, que nós podemos usar aquele ponto de acesso de luz para nós intuirmos os irmãos espirituais que estão ali naquela residência, os irmãos encarnados também que estão ali, né? Então é para isso. E por isso que André Luiz fala, né? Isso não é fala minha, é fala de André Luiz nessa obra que nós estamos estudando. É lastimável que todos os membros do grupo não possam frequentar em massa essas reuniões. Por quê? Porque nós falamos o seguinte, para nós chegarmos nesse grupo, gente, pode ter certeza que nós passamos grande parte na erraticidade nos preparando, nos programando, para que nós pudéssemos nos encontrar. Depois que nós nos encontramos, se a gente não tem a assiduidade, né, a frequência, a gente está desperdiçando algo que foi muito planejado, né, que foi muito bem preparado lá atrás, né? E aí eu pego até outra obra de André Luiz. André Luiz tem um livro chamado Conduta Espírita. Esse livro é de 1960 e ele foi psicografado não por Chico, mas por Valdo Vieira. André, ele tem 2 médios que psicografaram as suas obras. A grande maioria por Chico Xavier, mas alguns por Valdo Vieira também. Nesse livro, Conduta Espírita, que é psicografado por Valdo, no capítulo 3, André Luiz diz o seguinte:
observar rigorosamente o encontro das sessões com atenção e assiduidade. Ou seja, assiduidade é a frequência, é o compromisso. Quarta-feira, 19h45, é o meu momento de eu parar, me conectar e poder fazer o meu evangelho no lar aos moldes do estudo espírita, né? Do conhecimento da doutrina espírita, né? Então, isso não sou eu que estou falando, é André Luiz e Alexandre. Bom, alguém tem algum comentário para dizer? Se não, vamos continuar. Eu só quero pedir desculpa porque eu não consigo acompanhar desde o início. Eu venho correndo, mas assim, a energia de vocês é muito boa. Tem que se desculpar. A gente que tem que agradecer a presença. Né? Eu sei que é corrido, mas você verte ali 5, 10 minutinhos do seu momento para poder participar conosco. Tá? Então, é um agradecimento que a gente faz. Então, vamos continuar. Seria extraordinária significação o ato de se congregarem mais de 300 pessoas, ou seja, o que ele está falando? Tinha mais de 300 pessoas que tinham capacidade de estar presente naquela instrução que Alexandre vai dar. Mas, infelizmente, nem todos vão. Por quê? Porque se dispersam, né, nos seus compromissos. Né? Aí fala André Luiz, sem dúvida, fala Alexandre, sem dúvida, redarguiu o orientador, no otimismo de sempre. No entanto, não podemos violentar ninguém. Toda elevação representa uma subida, e toda subida pede esforço para a ascensão, né? Então, não podemos violentar ninguém, por quê? Porque cada um tem o seu momento, né? Você dá a oportunidade, mas a pessoa vai aproveitar aquela oportunidade em função do esforço dela, né? E não podemos violentar ninguém, ou seja, não posso pegar na orelha e trazer e sentar na cadeira, vamos participar do estudo hoje. Alexandre também não podia pegar na orelha de quem estava dormindo lá, vamos lá. Por quê? Porque ele dependia do estado, da frequência vibracional daquela pessoa no momento de sono. Se a pessoa estivesse numa frequência vibracional que não conduzia, ele não conseguia levar para o estudo, né? Então, e é interessante essa frase, que essa frase foi uma frase de uma das nossas publicações diárias que nós temos, né? Nos 3 anos atrás, nós publicamos: toda elevação representa uma subida e toda subida pede esforço para a ascensão, né? Estão mostrando o seguinte: para a elevação do espírito, para a progressão do espírito, pede esforço, né? Nós temos que combater as nossas mazelas, nós temos que despender energia para isso. Emmanuel, ele assina um capítulo do livro chamado Seguindo Juntos. Esse livro é livro assinado por diversos autores, mas o capítulo 28, quem assina é Emmanuel. O capítulo 28 chama Na Ascensão Espiritual. Fala um pouco sobre essa ideia de que toda elevação representa uma subida e que toda subida pede esforço, né? Então, Emmanuel nos diz o seguinte: determina a providência que todos os seres da criação recebam esse ou aquele provimento de forças. Então, determina a providência, é um determinismo, viu? Isso que é determinismo, é uma lei. Então, determina a providência que todos, não é esse ou aquele, todos os seres da criação recebam provimento de forças, segundo o desejo em que se expressam. Segundo o nosso desejo. Você quer evoluir? Você quer se melhorar? Não. Eu quero, meu pai. Eu quero melhorar. Então, ele te dá um provimento de força. Agora, resta você saber o que você vai fazer com essa força. Se você vai utilizar para a sua melhoria mesmo ou não. Para a sua melhora mesmo ou não. Então, repetindo, o que
Emmanuel nos diz, que determina a providência que todos os seres da criação recebam esse ou aquele provimento de força, segundo o desejo em que se expressa, de modo a cooperarem na evolução e no engrandecimento da vida. Isso é muito interessante, né? Porque o universo ele é criado, né, com uma única lei, a lei do amor. A lei do amor. Então, o Big Bang, que eu sempre digo que é a grande expansão energética surgindo no universo, essa energia é a energia do amor de Deus. Né? Só porque Deus é só amor, né? Deus não tem mais nada, é amor. Então, essa energia não tem como ser diferente se não for amor. Então, é aquela energia de amor criando tudo, todos. Então, tudo que for feito a favor desse intuito da criação divina, do amor, né, do universo, né, tudo que foi em função da direção disso vai estar de acordo com a lei. Né? Então, é isso que ele está falando. De modo a cooperar na evolução e no engrandecimento da vida. Tudo que nós fazemos do bem, nós estamos cooperando com o engrandecimento da vida, então nós recebemos suprimentos de força para isso. E aí ele diz, anseia o verme pelo alimento do subsolo e recebe a substância que assegura a vitalidade. Ou seja, o verme está lá no subsolo. Ele anseia pela substância nutritiva e ele recebe do subsolo os nutrientes. E ele recebendo essa substância nutritiva que lhe assegura a vitalidade, diz Emmanuel, trabalhando, porém, na fecundação da terra. Então, ele inconscientemente, ele recebe o que ele pede e ele trabalha na fecundação da terra, até que outros impulsos lhe marquem a crisálida da consciência. Né? Isso é muito bacana, né? Então, desde o início do verme, né, ele inconscientemente, né, adubando a terra, né, ele retira os elementos da sua vitalidade e dejeta adubando a terra. Então, isso é a favor, né, do crescimento da vida. E ele vai nisso, nos processos evolutivos, até que isso, quando tiver consciência na sua evolução, porque nós todos evoluímos de um ponto único, né? Então, quando nós tiver na nossa consciência, por isso que a gente fala, né? O espírito, ele guarda todo o conhecimento adquirido. Nós começamos o encontro assim. O espírito, ele guarda todo o conhecimento adquirido. Por isso que o nosso cérebro não reflete, porque o nosso cérebro ele é pequeno frente à imensidão do conhecimento dos nossos processos evolutivos. Então, nesse processo evolutivo, né, nós fomos gradativamente compreendendo que nós devemos fazer em favor do universo, até que nós tenhamos uma consciência marcada por esse dever, de ser dever nosso contribuir para o bem. Né? Até que nós tenhamos essa consciência total de nosso dever para com o universo. E aí Emmanuel continua. Cada espírito estagia na situação de que necessita. E é interessante porque nós, algumas vezes na nossa vida, né, nós nos pegamos em alguns círculos que são repetitivos, né? E que é difícil da gente romper esses círculos, né? Por quê? Porque nós precisamos de passar por aquilo ali. Enquanto nós não tivermos condição de entender que nós já temos condição de sair desse círculo vicioso, a gente não sai. E aquilo é importante para o nosso aprendizado. Então, fala aqui, Emmanuel, cada espírito estagia na situação de que necessita, detendo os recursos que a sabedoria infinita lhe empresta, servindo ao progresso. Então, todo esse nosso processo de dor, né? Todo esse nosso processo que nós temos na Terra são os recursos que a sabedoria infinita estão emprestando para nós nos melhorarmos, servindo ao nosso progresso nesse ou naquele departamento do mundo, até que estabeleça para si mesmo
aspirações mais nobres. Isso é muito interessante, né? Nós vamos nos nossos círculos repetitivos de dores, até que a gente consegue aprender que aquilo não foi interessante, o que nós fizemos, nós tenhamos aspirações mais nobres, né, para o bem, para conseguir livrar desses círculos. Então, até que estabeleça para si mesmo aspirações mais nobres, capazes de alçá-lo à vida superior, ou seja, a outros círculos, né? A círculos superiores. Então, Emmanuel completa: abracemos, portanto, o trabalho edificante. Compreendemos as dificuldades e a dor por auxiliares de nosso próprio burilamento, né? Então, por isso que Alexandre fala, nessa passagem do livro que nós estamos estudando, toda elevação representa uma subida, e toda subida pede esforço para a ascensão, né? Alguém tem algum comentário? Viram a maravilha do texto? Eu comecei a ler o livro Evolução em Dois Mundos. Você falou aí um pouquinho, nossa, a gente sabe, mas a gente não tem dimensão do que foi o início de tudo, né? Que é bioquímica, e a gente vê o quanto a gente já evoluiu, mas assim, o quanto a gente ainda tem que galgar, né? Para conseguir aí estar em continuidade ao progresso, né? Nossa, e é muito complexo, porque eu não consigo assimilar tudo, eu volto, é um audiobook, então aí eu fico escutando, aí eu me perco, aí eu volto de novo, assim, meu Deus do céu, eu sou muito pequenininha para conseguir assimilar, né, tanto informação, né? E é uma leitura assim, muito complexa, que não é você lendo também. Não que você consegue. Tem que ser bem devagarzinho, né? Devagarzinho, Então, é bem interessante. E é essa a ideia mesmo, né? Do que nós falamos aqui, né? Toda evolução, né? Da frase que nós lemos aqui, que toda elevação representa uma subida, e toda subida pede esforço para a ascensão. Então, desde o início, né? Desde as primeiras células sendo originadas, né? Das reuniões, dos princípios elementares, para que possa, então, expandir a vida, né? Vários experimentos também para, né, conseguir reunir, porque a gente é constituído também do que é o nosso planeta, né, em mineral. Sim. Então, assim, é muito interessante, é bem complexo, é difícil de entender, eu não sou assim, não é uma leitura que você, né, você consegue assimilar tudo de uma só vez. Então, eu volto muito para ler de novo. Mas é isso aí, o ensinamento da doutrina espírita. Acha assim, o mundo foi, né? Deus criou o mundo. Pum, criou. Não foi assim. Né? A gente acha que foi muito fácil e não 14,8 bilhões de anos para que chegue até hoje, né? Então, mas é isso daí, bacana, Bianca. Então, toda elevação representa uma subida e toda subida pede esforço para a ascensão. Então, vamos continuar aqui. Se os nossos amigos não se aproveitam da força que lhes é peculiar, se menosprezam seus próprios direitos divinos, por olvidarem e, por vezes, detestarem os sagrados deveres que o Pai lhes confiou, como operar por eles se constitui lei primordial da vida a realização divina e eterna para cada um de nós. A observação era profunda e indiscutível. A esse tempo, defrontáramos vasto edifício que impressionava pelas linhas modestas, embora transbordante de luz. Então, o André Luiz está conversando com o Alexandre, e o Alexandre está explicando que vai trazer as pessoas que estão dormindo, que têm condição para a sua palestra,
e eles estavam passando frente de um edifício na terra, né? Ali na terra, ali, e ele estava vendo uma luz imensa, bonita, maravilhosa, né? E aí, Alexandre pergunta para André Luiz: vamos agora ao trabalho? Convocou Alexandre, resoluto. Mas objetei por minha vez, não se efetuarão as aulas na sede do agrupamento, onde se processa o serviço a seu cargo, né? A André Luiz pergunta para o mentor, né, para Alexandre: ué, a gente não vai fazer essa reunião na nossa sede espiritual, né? Vamos fazer nesse local na Terra, né? Aí Alexandre responde: se o trabalho, respondeu ele atencioso, fosse puramente consagrado às entidades libertas do corpo material, ou seja, está falando, se o trabalho fosse exclusivamente para aqueles irmãos desencarnados, né, poderíamos desenvolver os nossos esforços ali mesmo, ou seja, na sede deles, com maior êxito. Mas, no presente caso, que é feito com irmãos encarnados, devemos atender os irmãos ainda encarnados que vêm até nós em condições especialíssimas, ou seja, eles vão ser levados durante o sono, e precisamos aproveitar os recursos magnéticos dos amigos que ainda se encontram igualmente em luta na Terra, né? Então tem que fazer no ambiente deles. E chegados diante da porta de entrada desse edifício, que estava sendo uma luz imensa de lá, onde se movimentava grande número de companheiros de nosso plano, ou seja, naquele edifício que estava uma luz maravilhosa, ele viu que tinha vários desencarnados trabalhando ali, né? O instrutor explicou: temos aqui uma nobre instituição espiritista a serviço das necessidades dos tristes e dos sofredores, ou seja, aquela casa de luz imensa era um centro espírita destinado ali ao atendimento das pessoas necessitadas, dos tristes, dos sofredores. Aí continua Alexandre explicando: o sagrado espírito de família evangélica permanece vivo nesta casa de amor cristão, que o Espiritismo ergueu por intermédio de uma venerável missionária de Cristo. Então, só para frisar, né, os nossos encontros aqui, eles são fundamentados, né, numa ideia de família evangélica. O que é família evangélica? É o nosso lar, que nós estudamos os ensinamentos do Evangelho. Então, por isso, permanece vivo nesta casa luz que nós desconhecemos. Então, na casa de cada um que participa desse encontro, brilha luz que os nossos olhos físicos não conseguem visualizar. E aí continua Alexandre: nossos trabalhos se desdobrarão aqui com mais eficiência relativamente aos fins que se destinam. Então, falando o seguinte, que os trabalhos deles, sendo nessa casa de luz, vai ter maior eficácia do que em outro lugar. Por isso, né? Por isso eu digo nas nossas reuniões, nós temos assiduidade. Por quê? Porque vira uma casa de luz em que os irmãos espirituais buscam apoio nos seus trabalhos no bem, né? E eles contam conosco para isso, nas quartas-feiras, 19h45, para que eles possam, nesse ponto de luz, se reunir, fazer suas instruções, né? Fazer as suas bênçãos, né? Na casa, ok? Então, eu convido a todos a nós pararmos aqui no item 8.5 e, para terminarmos o nosso estudo, o nosso encontro de hoje, eu convido a Bianca para poder fazer a prece de encerramento. Vamos lá. Senhor,
Pai amado, intuídos, Pai, intuídos pelo Teu amor, pela vontade que vem sincera dos nossos corações, nós agradecemos a mais uma oportunidade de estarmos unidos aqui, estudando, aprendendo cada vez mais sobre a Tua doutrina de amor. Consola, Mestre, a todos nós, principalmente aqueles irmãos que estão com o coração mais aflito, mais sedentos da Tua luz. Senhor, que todos nós possamos encontrar na Tua palavra a confiança, a segurança, a esperança, a certeza que sempre seremos vitoriosos diante das vicissitudes que a vida terrena nos apresenta, que os bons pensamentos, os gestos de ternura, de bondade, eles nunca se afastem da nossa consciência, que a caridade e o amor ao próximo possam sempre nos guiar, e com proteção também, sempre pensando num futuro cada vez melhor, que a Tua sabedoria ela seja a nossa bússola, que nos guie, que nos conduza sempre nas melhores escolhas, que nesse momento sublime de amor e de entrega a Ti, Mestre, pedimos, nós clamamos pela paz no nosso planeta, no nosso mundo, pela harmonia entre os povos, com um futuro melhor, um futuro mais próspero, de compaixão, de amor fraternal. Tira, Senhor, tira de todos nós os sentimentos ruins, tira o orgulho, tira a ganância, a vaidade, e nos aumenta a força do perdão também, Senhor. Oração do perdão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus, Pai de amor e bondade, que em sua infinita misericórdia acolhe todos os que se aproximam de vós com o coração arrependido. Acolhe, Senhor, a todos, acolhe o nosso perdão por tantas faltas cometidas contra Ti e contra os nossos irmãos. Senhor Jesus Cristo, Mestre da ternura e do amor, que devolveu a vida em plenitude a tantos homens e mulheres imersos no pecado e caminhantes das trevas. Conduze-nos nos caminhos do perdão e fortalece nossas almas para que a gente possa ter mais humildade e pedir perdão e a misericórdia de saber também perdoar. Espírito Santo, Consolador da alma, Advogado dos justos e Paráclito do amor, inspirai em nossos corações gestos de bondade e ternura, que devolvam aos corações angustiados a beleza do perdão e as graças da reconciliação. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace.
Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Bianca, pela Obrigada. Obrigado a todos pela participação. E eu volto a convidar todos para quarta-feira, 19h45, nós podemos nos reunir. E lembrando que o estudo é um estudo participativo, né? Ter a participação de todos, falando, expondo as dúvidas, colocando as suas explanações, para que seja mais profícuo o nosso encontro. Então, uma boa noite a todos. Até mais. Boa noite.